Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por termos conseguido chegar até aqui, Pai. Não apenas fisicamente, Senhor, mas também espiritualmente, Pai. Porque o Senhor tem nos conduzido até este momento, em nossa jornada, em nossa vida espiritual. A cada dia o Senhor tem nos sustentado, a cada dia o Senhor tem nos protegido, tem nos livrado, Pai, tem nos fortalecido, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela força que o Senhor nos dá, pelo desejo que o Senhor coloca em nosso coração de continuarmos te buscando, Pai. E que os nossos pés estejam sempre, Senhor, na Tua casa, que nós estejamos sempre em Tua presença, Pai. E agora abençoa a palavra na qual nós iremos meditar, Pai. Vem iluminar o nosso coração com a Tua luz, Pai. Tua luz divina, poderosa, onipotente, vem nos transformar cada dia mais, pois é no nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Eu creio que vocês já ouviram falar naquele programa de proteção às testemunhas. Esse programa é um programa que existe em vários países e, como o próprio nome já indica, ele é um programa que tem como objetivo proteger pessoas que porventura tenham visto algo, saibam de algo, especialmente algo relacionado a um crime, relacionado a algo que alguém fez de errado, e essa pessoa tem a disposição de falar sobre isso, tem a disposição de testemunhar, inclusive correndo risco de vida. Então vem esse programa, que é uma espécie de proteção, de amparo que uma testemunha recebe quando ela tem coragem de contar algo de perigoso que ela viu sobre alguém. E aí você pergunta, como é que esse programa funciona? Qual é a proteção que ele dá para uma testemunha? De forma geral, resumidamente, o programa possibilita que uma testemunha mude ou de identidade, ou de endereço, ou as duas coisas. Então, para que ela não corra perigo de morte, ela pode mudar a sua identidade, se transformar em outra pessoa com outro nome, ou até mudar de endereço, ir para outro lugar. Aí eu pergunto, quem aqui gostaria de mudar de identidade, de mudar de endereço? Não é todo mundo que vê isso como vantagem, né? Você está acostumado no local, você tem o seu nome, você tem a sua vida, e de repente, porque você viu algo, agora para você contar o que você viu, você vai ter que receber outro nome, você vai ter que ir para outro lugar. Não é todo mundo que gostaria. Então, venhamos e convenhamos. Essa proteção às testemunhas, muitas vezes não é lá muito vantajosa assim. Porém, é diferente em relação a testemunhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não que testemunhar de Jesus, não que falar de Jesus não traga riscos. Traz. Inclusive, pessoas já morreram por falarem de Jesus. E ainda hoje, pessoas morrem. Pessoas sofrem. Pessoas perdem ao falarem de Cristo. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que os privilégios por testemunhar, por falar, por defender Jesus, são maiores do que os perigos. Aquilo que Jesus nos dá, quando nós nos colocamos a favor dele, perante as pessoas, perante a sociedade, é muito mais do que aquilo que nós podemos perder falando de Jesus Cristo. E quais são, pastor, os privilégios que uma testemunha de Jesus recebe? É justamente sobre isso que eu quero meditar com vocês, vendo um exemplo de testemunha muito importante na palavra de Deus e que é citada lá no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número
1. Vamos já descobrir o nome dessa testemunha e os privilégios que ela recebeu e nós também podemos receber. João capítulo 1, vamos meditar nos versos 6 a 9. Evangelho de João capítulo 1, versos 6 a 9. Se você parar para observar, os versos de 1 a 5, os versos anteriores, eles vêm falando sobre o verbo, eles vêm falando sobre a palavra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles vêm falando sobre o que Jesus era, o que Jesus fez no princípio, antes do princípio e durante o princípio, ou seja, antes da criação dos céus e da terra e também durante a criação dos céus e da terra. São versículos maravilhosos da palavra de Deus, que mostram a eternidade de Cristo, que Ele é Deus, Ele estava com Deus, tudo foi feito por intermédio dEle. São versos esplêndidos. O que é estranho é que, aparentemente, de uma hora para outra, o autor que estava falando do verbo, que está falando de Cristo, começa a falar de um ser humano. Começa a falar de uma testemunha de Cristo. E isso já indica, irmãos, uma ligação muito forte, uma associação muito íntima que existe entre Cristo e o servo de Cristo. Está falando de Cristo, que Cristo era, que Cristo fez. Aí agora vai falar de um ser humano, um servo de Cristo. Olha a associação que existe entre o Senhor e cada um de nós e os servos do Senhor. Essa associação ela vai ficar ainda mais forte quando nós virmos os privilégios que este homem, que vamos já ver o nome dele, recebeu como testemunha do Senhor Jesus. O que é então que uma testemunha recebe, pastor, como privilégio em relação ao Senhor? Primeiro privilégio que eu vejo aqui é o privilégio de ser enviado por Deus. O privilégio de ser enviado por Deus. Olha o verso de número 6. Leia comigo. João capítulo 1, não é 1 João, viu? 1 João é lá perto de Apocalipse. João é o 4º livro do Novo Testamento. Capítulo 1, verso 6 diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era o quê? João. Quem aqui pode me dizer que João é esse? Tem uma frase muito conhecida aqui no Ceará que diz que não existe só uma Maria no mundo, né? Também não existe só uma Maria na Bíblia. Assim como também não existe só um Tiago. Tiago é famoso na Bíblia. Também não existe só um João. Existem vários Joões. Um deles, inclusive, foi quem escreveu esse evangelho, escreveu o Apocalipse, escreveu as epístolas e era um dos apóstolos. Porém, não é sobre esse João, escritor do evangelho, que está se falando aqui em João 1,6. É sobre outro João, conhecido como João Batista. Muito bem, inclusive é o nome do meu saudoso pai, João Batista. E o que é, irmãos, que esse verso tem a dizer sobre esse personagem, além do nome que ele tinha? Além do nome que ele possuía, o que é mais que o versículo 6 diz sobre ele? Além de dizer como ele se chamava, na verdade, antes de dizer como ele se chamava, o verso diz o que ele era. Interessante. Mais importante do que o nome que ele tinha, era aquilo que ele era perante Deus. E o texto vai dizer que ele era um homem enviado por Deus. Houve um homem enviado por Deus,
cujo nome era João. O nome fica depois. O que ele era perante Deus vem antes. Ele era um homem enviado por Deus. E olha que privilégio, irmãos. Olha que privilégio. Por quê, pastor? É um privilégio ser enviado por Deus. Você por acaso conhece alguém mais poderoso do que Deus? A gente fica alegre de receber uma missão, às vezes de alguém um pouco mais importante do que nós. Tem empregado que fica alegre porque recebe uma missão do dono da empresa. Agora imagina receber uma missão do dono do universo inteiro. Foi esse o privilégio que João recebeu. Ele foi enviado, não por um líder da terra, mas ele foi enviado pelo próprio Deus. Por que Deus enviou João? Quem aqui envia numa missão importante alguém que você não conhece? Quem aqui envia em uma missão importante alguém em quem você não confia? Olha o privilégio que João recebeu. Quando Deus o enviou, é porque Deus o conhecia e Deus confiou algo a ele. E sabe por que isso é maravilhoso, irmãos? Sabe por que isso é maravilhoso para mim e para você? Quem aqui é crente em Cristo, levanta a mão. Quem já é crente em Cristo e não tem vergonha de dizer, nem dúvida, glória a Deus. Pois todo crente em Cristo também foi enviado por Deus para ser uma testemunha do Filho dele. Não apenas João recebeu esse privilégio. Todo crente em Jesus também é um enviado de Deus para testemunhar de Jesus Cristo aqui nesta terra. Pastor, mas quando foi que Deus me enviou, pastor? Primeiro, de forma geral, há quase 2000 anos atrás, quando ele disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus deu essa ordem para quem? Para os seus discípulos. E eu perguntei, quem é discípulo? E vocês levantaram a mão. Então, nós também fomos enviados por Jesus a pregar o evangelho a toda criatura. Nós também somos enviados como testemunhas de Jesus. Mas isso também acontece não apenas de forma geral. Isso também acontece de forma pessoal. Quando nós estamos em algum lugar, já aconteceu com você? E você sentir o Espírito Santo dizendo, vai lá e fala com aquela pessoa. Quem já sentiu isso? Quem tem o costume de sentir isso no seu coração? O coração arder para falar com alguém. A Bíblia cita o exemplo de um homem chamado Filipe. Filipe era um evangelista. Não era pastor, não era apóstolo, não era bispo. Era um evangelista. E aí a Bíblia diz que de certa feita, um anjo disse para ele, vai para o lugar tal. E ele foi. Aí no lugar tal, o Espírito Santo disse para ele, aproxima-se desse carro e o acompanha. Olha como é que Deus nos envia. Muitas vezes, falando ao nosso coração. Vai lá, se aproxima dessa pessoa, fala com ela. A gente sente isso, irmãos. Nós temos o costume de sentir. Quem é crente em Cristo sente o peso de falar para alguém. Parece que o Espírito Santo está empurrando a gente para falar de Jesus para uma pessoa. Então, todos nós temos recebido este privilégio que João também recebeu, de sermos enviados pelo próprio Deus. Porém, aqui, nós podemos ver também, além do privilégio de ser enviado por Deus, uma testemunha de Jesus, também recebe o privilégio de ser usado por Deus. Verso de número 7. João capítulo 1, verso 7. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Este veio. Este quem? João. Como testemunha, para que testificasse
a respeito da luz. Agora, olha o final. A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Irmãos, aqui diz a respeito de quem João deveria testemunhar e com qual objetivo. Primeiro, ele tinha que testemunhar a respeito da luz. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Luz é um título de Cristo. Ele é a luz verdadeira, como o texto vai mostrar. Porque ele realmente ilumina as nossas vidas. E aí o texto vai dizer, para que João Batista tinha que testemunhar da luz? Qual era o objetivo, irmãos? A fim de todos virem a crer por intermédio dele. É importante que as pessoas creiam em Jesus? Sim ou não? É mais do que importante, igreja. Na verdade, de crer em Jesus depende a vida eterna de uma pessoa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê, não tem. Então é importantíssimo que alguém creia em Jesus. Agora, olha através de quem a palavra de Deus disse que isso ia acontecer. Era através dos anjos, igreja? Era através de quem? Aqui diz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João Batista era um homem. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aí depois ele diz, a fim de todos virem a crer na luz, por intermédio dele. Por intermédio do homem. Deus nos usa como instrumentos para que pessoas se voltem para Deus. Esse é o nosso segundo privilégio, privilégio de sermos instrumentos de Deus, privilégio de sermos usados por Deus para que pessoas creiam no Filho de Deus. Olha que privilégio nós temos, irmãos. Grande privilégio, eu e você temos. E aqui mostra um exemplo disso acontecendo na prática. Capítulo 1, versos 35 a 37. Olha João Batista exercendo o seu chamado na prática. João 1, 35 a 37 diz: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ele apontou para quem? Para Jesus, ele apontou para a luz. Eis o Cordeiro de Deus. E o que foi que aconteceu, igreja? Verso 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Creram em Jesus por intermédio de João Batista. Creram em Jesus por intermédio de um homem. E esse é só um exemplo, nós poderíamos ler outros. E por que isso é um privilégio, pastor? Por que é um privilégio ser usado por Deus? Primeiro, porque Deus poderia determinar que as pessoas fossem salvas através de anjos. Não poderia? Os anjos pregariam melhor do que nós? Os anjos evangelizariam melhor do que eu e você? Com certeza. Seria até mais impressionante, imagina um anjo aparecendo para alguém. Eu acho que ia ter até mais conversões. Mas não. Ele decidiu me usar e ele decidiu te usar. E sabe o que é mais maravilhoso ainda? É que nós somos homens falhos, pecadores, que inclusive, levanta a mão quem tiver coragem, já fomos usados para levar pessoas a fazerem coisas erradas. Sim ou não? Já fomos ou não fomos instrumentos do mal aqui na terra? Já fomos ou não fomos instrumentos para fazer pessoas brigarem?
para fazer pessoas cometerem atos errados. E agora Deus nos perdoa, Deus nos transforma, e outrora instrumentos do mal, agora podemos nos tornar instrumentos de justiça, instrumentos para que pessoas conheçam o nosso Senhor e Salvador, para que pessoas sejam transformadas através da minha vida e da sua vida. Por isso que é tão bom servir esse Deus. É porque apesar de saber que Ele não precisa da gente, Ele aceita nos usar. Irmãos, eu fico maravilhado com isso. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. A obra de Deus estaria melhor sem nós. Mas Ele permite que a gente seja usado por Ele. Vasos de barro nas mãos do Senhor, somos usados pelo Senhor. Quantas pessoas nós ouvimos falar aí que eram traficantes, que eram praticantes do mal, que destruíam vidas. Mulheres, muitas vezes, que usavam seu corpo para o mal, se entregam a Jesus e agora se transformam em instrumentos de justiça nas mãos do Senhor. Temos esse privilégio, irmãos. Vamos aproveitar esse privilégio de sermos usados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para concluir, uma testemunha de Jesus tem o privilégio não apenas de ser enviada por Deus, não apenas de ser usada por Deus, mas também de ser iluminada por Deus. Versos 8 e 9. Ele não era a luz. João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O que é que João não era? Pessoas passaram a acreditar em João depois que ele morreu. Passaram a venerar João Batista. Talvez por isso o autor enfatiza, ele não era a luz. O que ele era então? Para que ele veio? Se ele não era a luz, ele veio para que testificasse da luz. Como ele fez, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tinha luz própria, como nós também não temos. Ele era um refletidor da luz de Jesus Cristo. Aí eu pergunto para vocês, aquilo que não é luz, mas carrega a luz, é o quê? Vou repetir. Aquilo que não é luz, mas carrega a luz, como é que nós podemos chamar? Pergunta difícil, pastor. Aquilo que não é luz, mas carrega a luz, é iluminado pela luz que ele carrega. E existe um exemplo muito visível aqui no nosso universo, de algo que não tem luz, que não é luz, mas reflete a luz. Estou falando de quê? Satélite natural da Terra, chamada Lua. Todos nós, às vezes, dizemos, olha a Lua, olha a luz da Lua. Só que a Lua não tem luz. A Lua não tem luz própria. A Lua reflete uma luz que não é dela. Ela reflete a luz do Sol. Inclusive, eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso e eu achei um comentário interessante. Ele diz assim, ó, de cientista, viu? Olha, a Lua não emite luz, não tem luz própria. Quando olhamos para o céu e a vemos brilhante e imponente, olhamos, na verdade, o Sol na Lua. O Sol é fonte de luz primária.
um corpo luminoso. A lua é fonte secundária. Um corpo iluminado. O sol é um corpo luminoso que traz luz. A lua é um corpo iluminado. Ela recebe a luz e reflete a luz. E a gente olha para a lua e acha ela linda, achando que a luz é dela, quando na verdade é a luz do sol iluminando a lua que reflete para nós. Sabe o que acontece comigo quando eu testemunho de Jesus? A luz de Jesus me ilumina e através de mim reflete para outras pessoas. Quando eu me torno testemunha de Jesus, portanto, eu me torno uma pessoa iluminada. Não luminosa, porque eu não tenho luz própria. Mas uma pessoa iluminada, que recebe a luz e transmite essa luz para outras pessoas. Foi isso que João se tornou. Porque o texto diz, ele não era luz, mas ele veio para que testificasse da verdadeira luz. Luz aqui é fos, de onde vem a palavra foto. Jesus é a verdadeira luz, a essência da luz. E ele diz que ilumina a todo homem. Jesus tem a capacidade de iluminar todo e qualquer ser humano na face da terra. Irmãos, e se nós pararmos para pensar, foi exatamente isso que João Batista fez. Mas aí você pergunta, pastor, como é que eu me torno um João Batista? Como é que eu me torno uma testemunha de Jesus? Como é que eu transmito a luz de Jesus para outras pessoas, pastor? Eu não entendo muito de Bíblia, não, pastor. Eu não sou formado em teologia, não, pastor. Como é que eu vou transmitir? Como é que eu vou falar de Jesus no meu trabalho? Como é que eu vou falar de Jesus no meu colégio, na faculdade? Dos meus amigos do racha? Como é que eu vou ser uma lua para essas pessoas, pastor? Quem diz que precisa ser formado em teologia para falar de Jesus? Para testemunhar de Jesus? Quanto mais a gente estudar, melhor. Mas na verdade, só existem 2 passos que nós precisamos dar para sermos testemunhas de Cristo. Sabe qual é o primeiro passo? Diga a verdade sobre você. Quer ser testemunha de Jesus? Primeiro passo. Diga a verdade. Fale de você dizendo a verdade. Comece falando de você, não tem problema. Mas não minta. Comece dizendo. Comece pelo seu nome. Meu nome é João. Meu nome é Antônio. Meu nome é Francisca. Meu nome é José. E aí diga o que você é. Diga o que você não é. Porque se algo deu certo com você, você pode dizer, João Batista era luz? Não. Então você pode dizer, ei, eu não sou perfeito. Isso aqui está dando certo na minha vida, mas não é porque eu mereço, não. Diga o que você não é. Eu não sou merecedor do amor de Deus na minha vida, você sabia disso? Ei, eu não era assim como eu sou hoje, não. Quer que eu diga como é que eu era? Eu vou dizer a verdade sobre mim. O texto mostra quem João era e quem João não era. E o nosso testemunho começa assim, irmãos. Sabe por que às vezes nós não testemunhamos bem? É porque nós queremos testemunhar de cima para baixo. Apontando para as pessoas. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E vai mesmo. E vai. Mas temos que ter sabedoria como nós testemunhamos. Fala de você. Diz a verdade sobre você. Fala quem você era, quem você não era, quem você é agora, quem você não é agora. E aí depois, segundo passo, fale sobre Jesus. Diga a verdade sobre Jesus. Aqui diz que ele era a verdadeira
luz, eu encontrei o verdadeiro caminho, eu encontrei o verdadeiro Salvador, eu encontrei alguém que me amou de verdade, eu encontrei alguém que está me transformando, e diga o que Ele pode fazer. Ele pode iluminar a todos, Ele pode iluminar você. São 2 passos. Diga a verdade sobre si mesmo, diga a verdade sobre Cristo. Mesmo que você não entenda muita coisa, como foi o testemunho do ex-cego. Lá em João capítulo 9, conta a história de um homem que nasceu cego. E de repente Jesus cura ele. E aí as autoridades de Israel vêm questionar aquele homem, indagar. Ele diz: olha, quem ele é eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu era assim e agora eu estou diferente. Eu era uma pessoa que vivia no pecado. Mas aí Ele vem me transformando. Ele vem me tornando numa pessoa diferente. Ei, isso gera credibilidade. É o que Deus realmente está fazendo no nosso coração. E foi exatamente isso que João fez. Só aqui no capítulo 1, João dá testemunho 5 vezes. E o que é interessante é que o texto vai dizendo: no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Parece que eram dias seguidos da semana, e João Batista todo dia dava testemunho de Jesus uma vez. Procurava alguém: ei, Cordeiro de Deus, olha, Ele é a luz. Ah, Ele é o verdadeiro. Eu sou. Querem saber o que eu sou? Eu sou só uma voz que clama no deserto. Eu não salvo ninguém. Sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. Ele é o verdadeiro Salvador. E sabe o que foi que aconteceu, igreja? Algumas pessoas rejeitaram o testemunho de João. Algumas pessoas vão rejeitar o meu testemunho e o teu testemunho. Não se afoba, porque outras pessoas aceitaram o testemunho de João. E o que é mais importante, no final das contas, ele acabou exercendo o chamado que Deus teve para ele. Deus o enviou e ele foi fiel. Baseado nisso, eu queria fazer um desafio. Na verdade, é um desafio para 2 tipos de pessoas. Primeiro, para quem já é mais acostumado a falar de Cristo aqui, e para quem é menos acostumado a falar de Jesus. Para quem não tem muita prática, mas quer começar, o meu desafio é que você procure falar de Jesus a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, pelo menos uma vez, nos próximos 7 dias. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Simples. Você ora pedindo oportunidade a Deus, e quando a oportunidade for dada, você aproveita. Simples assim. Senhor, me dá uma oportunidade de falar de Ti para alguém? Ele vai dar. E quando Ele der, você fala de você e você fala de Jesus. Você diz quem você é, quem você não é. Você diz quem Jesus é e quem Jesus não é. Isso é para quem é menos acostumado. Mas para quem já é mais antigo na fé, meu desafio é que você procure falar de Jesus para um grupo ou para uma pessoa, pelo menos uma vez por dia, nos próximos 7 dias. Ah, eu já falei de Jesus, eu sei mais ou menos como é. Então, Senhor, uma vez por dia, eu quero uma oportunidade para falar de Ti. Obrigado, irmão. Para uma pessoa, para um grupo de pessoas, e eu sei que o Senhor vai me usar. Qual desses 2 desafios você aceita nesta noite? Pastor, uma vez pelo menos eu vou aceitar, e eu vou tentar todo dia. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus use você, e que na próxima terça-feira hajam testemunhos para dar. Se alguém creu ou não creu, amém. Mais importante, que você foi enviado por Deus, você foi usado por Deus, e você foi iluminado pelo Senhor. Amém? Curve a sua cabeça. Se você aceita esse desafio, entrega ele agora para Deus. Firma um compromisso com Deus que você vai tentar.
Não é um voto que você está fazendo, mas é um alvo que você tem. Talvez você é um evangelista, mas tenha se calado. Talvez Deus tenha colocado muita coisa no teu coração para falar, e você não tem falado. Oh, Senhor, me perdoa, porque eu não estava sendo usado por Ti. Mas hoje eu quero, Senhor, me ajuda. Uma vez por dia, ou uma vez nos próximos 7 dias, eu quero experimentar aquilo que João experimentou. Eu quero ser usado por Ti. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Eu quero agradecer, Senhor, por privilégios que nós temos como testemunhas do Senhor. Pai, quem somos nós para sermos chamados por este nome, Senhor, para recebermos este título? Mas sabemos, Senhor, que o poder não está em nós. Na verdade, nós apenas recebemos e exercemos, porque o poder é o poder do Espírito Santo. Como o próprio Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra, Senhor. Existem pessoas ao nosso redor precisando ouvir uma palavra, Pai. Talvez há pessoas ao nosso redor pensando em suicídio, pensando em desistência, pensando em cometer algo que não te agrada. E muitas vezes o Espírito até toca o nosso coração e nós não entendemos porquê. Mas, Senhor, muitas vezes desobedecemos, ficamos calados e não queremos, Senhor, continuar nesse erro. Então vem nos ajudar, Pai. Nos ajuda a cumprir a Tua vontade nas nossas vidas. E que tão somente o Teu nome seja honrado e glorificado. E que a luz de Jesus brilhe em nós e através de nós, para a honra e glória do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem eu oro e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus.